Salve, queridos alunos do curso Técnico em Meio Ambiente. Estamos na nossa segunda aula aí e o tema hoje é Educação Ambiental e Sustentabilidade. Bom, galera, eu vou fazer um breve histórico aí sobre educação ambiental e sustentabilidade, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que é claro que a preocupação com as questões ambientais elas vêm de muito tempo, né? Mas efetivamente nós temos aí 40, 50 anos de discussões mesmo institucionalizadas em relação ao meio ambiente de uma forma global, né? A gente vê ali em 68 a reunião do Clube de Roma, né, que falava, né, sobre os limites do crescimento, né, e nós vimos na nossa aula passada, né, por que a importância, né, de se tematizar, né, com tanta transversalidade, né, a questão da educação ambiental, né, qual é a necessidade, né, de ter um tema assim voltado, né, para as questões do meio ambiente, das questões ambientais, né. A gente viu, né, o crescimento, né, dos grupos humanos desde os primórdios até a contemporaneidade, né? Nós falamos um pouquinho sobre a Revolução Industrial, que ela inicia lá no século XVIII, né? Mas lá no início do século XVIII, né, aquele inicia, né, um crescimento da produção em massa, né? É, com a Revolução Industrial aumenta, né, a produção industrial, né? Passamos a colocar gradativamente, né, mais gases poluentes na atmosfera, né? Na verdade, a Revolução Industrial ela marca, né, o advento das máquinas a vapor, né? Essas máquinas elas utilizavam como combustível o carvão mineral. A queima do carvão mineral gera calor, né, que gera o vapor, né, que fazia com que essas máquinas funcionassem, né? E o carvão mineral, né, por ser um combustível fóssil, né, liberava, né, grande quantidade de gás carbônico, né, através da produção, né, através, né, da emissão de gases poluentes no ar, né? Então, com o aumento da produção, aumenta, né, a poluição, né, do ar, né? Mais para frente, um pouco lá no século XIX, né, a gente tem uma mudança, né, desse principal combustível, né, a gente passa a consumir o petróleo, né, e marca mais ou menos o aumento, né, da população humana no mundo também, né. O petróleo ele é menos poluente do que o carvão mineral. No entanto, né, a produção ela vem aumentando, né, e chegou a um ponto, né, que ela ficou muito óbvia na década de 60, né, que começou a aparecer o efeito estufa, né, e é claro, né, quando a produção aumenta, você tem a necessidade de mais recursos. E esses recursos eles vêm da onde? Eles vêm da natureza, né? Que é a lenha, né? A madeira, né? Que sai das florestas, né? Que é a expansão do solo, né? Na agricultura, né? Para o alimento, né? Nisso se usa, né? Agrotóxicos, né? Agroquímicos, né? Também, né? A questão da poluição do ar que eu já falei para vocês, né? A poluição dos oceanos, né? A mudança, né, na hidrografia dos rios, né, que trazem várias consequências que acabam ficando óbvio, né? Mas aí, em 72, acontece um marco, né, para as questões ambientais, né, que é a primeira conferência mundial de meio ambiente, né, humano, né, que foi realizada em Estocolmo, na Suécia, né, foi organizada até pela ONU, né, e apontou, né, a educação ambiental como uma das ferramentas, né, como uma das estratégias para a resolução dos problemas ambientais. É claro que ela precisa, né, de outras ferramentas também, né? No entanto, essa reunião ela chegou que chegou à conclusão, né, em 72, que a principal causa da degradação era a nossa produção, né? Mas a produção ela gera lucro, né? E essa produção aumentando, como eu falei para vocês, esses recursos eles vêm da natureza mas era uma crise, né, terrível, né? Mas ainda não tinha, né, uma ferramenta específica, né? Não tinha uma metodologia, né, para fazer esse equilíbrio, né? Em 75 acontece aí o primeiro seminário internacional sobre educação ambiental, né? Foi em Belgrado, na Iugoslávia, né?
onde divulgava a necessidade, né, também, né, de uma política específica, né, entre os países membros, né, das conferências, né, em educação ambiental. Nesse seminário, né, foi feito um grande documento, né, que foi a Carta de Belgrado, né. Ela propõe que a educação ambiental, né, como forma de educação formal e informal, né, num processo contínuo e permanente dirigido às crianças e aos jovens, com caráter interdisciplinar, né, ambiente a ser conservado, ecológico, político, econômico, tecnológico, social e estético, né? Então, mais para frente um pouquinho, em 77, né, acontece essa conferência intergovernamental, né, realizada em Tbilisi, né, ex-União Soviética, né, foi considerado o maior evento, né, sobre educação ambiental. Dali saíram vários documentos, né, várias diretrizes, né, várias metodologias sobre educação ambiental para os países, né, membros, né, da ONU. Mas, efetivamente, em 87, né, surge um grande relatório que ficou conhecido como Nosso Futuro Comum, né? Aí temos aí, né, o surgimento, né, do termo desenvolvimento sustentável, né? Então era uma resposta, né, àquela primeira pergunta lá de Estocolmo de 72, né? Como, né, que a gente pode conciliar, né, crescimento econômico com equilíbrio ambiental, né? E foi muito interessante, né, porque surgiu várias discussões, né, porque até hoje a gente vê, né, que as questões econômicas, né, elas sempre vêm à frente, né, de outras questões que parecem não ser importantes, né, mas que são muito importantes. E a questão ambiental, né, a nossa relação com o meio ambiente, ela é uma relação direta, né? A gente não quer salvar o meio ambiente porque a borboletinha é bonita, porque a abelha é bonita, não. Porque a água, não. A gente precisa cuidar, né, equilibrar, fazer um equilíbrio ambiental, porque a nossa vida, né, a nossa espécie humana, ela está ligada diretamente com as questões ambientais. Então, houve um grande contexto, né, entre os intelectuais, né, entre os cientistas, né, dessa época sobre esse termo aí, desenvolvimento sustentável. Mas como fazer desenvolvimento sustentável, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, galera, desenvolvimento sustentável é crescimento econômico versus o quê? Equilíbrio ambiental. Principalmente pensar no quê? Nas futuras gerações, né? Se a gente consumir tudo hoje, o que vai sobrar amanhã, né? Veja o exemplo da nossa. A gente pode ver esse exemplo onde a gente mora, né? Quem é local aí da nossa região sabe, né? A gente sabe que antigamente a nossa região era cercada, né, de vales, né, de montanhas, né, com muitas árvores, né, a salina era muito mais bonita, né, até a nossa laguna, né, era transparente, né. Quem não mergulhou na lagoa aqui, né, eu tive essa oportunidade, né, de mergulhar e hoje eu vejo a laguna como está, né. E hoje é muito difícil a gente conseguir reverter, né? Voltar a fazer essa lagoa ficar limpa de novo, né? Voltar ao que era. Muito difícil, né? Eu diria até impossível, né? Mas a gente pode mitigar os problemas da laguna, né? Bom, beleza, galera? Bom, então como surge a educação ambiental, né, e a sustentabilidade, né, o termo, né, como que surge a consciência ambiental no Brasil, né? Ah, surge através dos movimentos políticos e sociais, né? Na década de 70 a gente tem aí um grande regime ditatorial, né? O meio ambiente sofreu muito nesse período, né? Vários cientistas, intelectuais e artistas acabaram se exilando, né? Aí na década de 80 a gente tem um ressurgimento desses movimentos, né? Esses artistas, intelectuais e cientistas voltam, retornam ao país, né? E começam a difundir ideias, né? Valores, conceitos, né? Quer dizer, é uma grande mudança, né? No mundo que começa desde a década de 60 e vem explodir aqui no Brasil nos anos 80, né? Muita coisa aconteceu aqui nos anos 80, né? Eu chego até a ficar meio arrepiado, né? Que eu vivi um pouquinho essa época, né? E tá aí o nosso SUS, né? Eu falo muito na aula de saúde do trabalhador sobre o SUS. O SUS nasce nesse contexto desses movimentos sociais que vieram, né, clamar
várias situações, vieram clamar democracia, direitos iguais, né? Um trabalho digno, né? Saúde para todos, né? Uma educação de qualidade. E no bojo, né, desses movimentos sociais nasce, né, o movimento ambientalista no Brasil. Beleza? E a nossa Constituição Federal, quando ela sai, a Constituinte, ela tem um artigo, né, que ela é todo, né, sobre educação ambiental. A gente vai falar um pouquinho sobre esse artigo quando a gente estiver falando sobre a Política Nacional de Educação Ambiental, né? Aqui, mais à frente um pouquinho, né, antes a gente tem aí na década de 80, né? Aí em 92 acontece aqui no Brasil, né, um grande evento, né, que foi conhecido como a Eco 92, né, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, né? E foram formulados dois grandes documentos, né? Tiveram dois grandes resultados, na verdade, dessa conferência, né? Que foi a Agenda 21 e um Fórum Internacional das ONGs, né? A Agenda 21 ela foi reestruturada, na verdade, oficializada, né? Aqui no Brasil, né? É um grande... É bacana para a gente, enquanto brasileiro, né? Saber que o Brasil ele sempre foi muito voltado, né, para as questões ambientais. Hoje está sofrendo um pouquinho, né, mas a gente, com muita luta, vai tentar reverter isso. Né? Mas voltando aqui, a Agenda 21 ela tem 40 capítulos, né, dizendo quais seriam, né, os nossos princípios e metas para esse século. Né? E a Agenda 21, né, é um documento que está em construção ainda, né, tá? Até se vocês quiserem pesquisar lá no site da Agenda 21, vocês podem estar dando os seus palpites, né, suas contribuições, né? Depois eu vou passar esse link para vocês, né, da Agenda 21, para vocês estarem pesquisando aí, beleza? E na Agenda 21 tem um capítulo que é o 36, né, que ele fala especificamente, né, de educação ambiental, né? Ela dá todas as diretrizes, né? Então a Agenda 21, na verdade, é um tratado, né, que os países se comprometeram, né, a estar cumprindo ao longo dos anos, né, para esse século nosso, são as metas para esse nosso século, né? Beleza? E outro ganho também que nós tivemos aí na Eco 92 foi o Fórum Internacional das ONGs, né? Que pactuou o Tratado da Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis, né? Afirmando a posição transformadora, né? E convocando a população, né? Para assumirem responsabilidades individual e coletiva, né? Beleza? Então, a questão da Eco 92, né? A questão da Agenda 21, depois eu vou estar passando o link para vocês estarem pesquisando e dar a contribuição de vocês. E eu tive, né, presente na Eco 92 essa conferência ela mudou muita coisa em mim, né? Hoje me direcionou, né, na minha profissão hoje de biólogo, né, na área ambiental, na área de saúde ambiental, foi a Eco 92, né? Me instigou, né? Bom, então eu trouxe aí dois conceitos para vocês, né, de educação ambiental, né? O primeiro conceito ali fala, né, o primeiro conceito ele é lá da Política Nacional de Educação Ambiental, lá no artigo 1º, né? Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, né? Esse é o primeiro conceito. A educação, o segundo conceito aí das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental, né? Artigo 2º, né? Essas diretrizes elas nascem, é uma resolução que ela nasce lá na Agenda 21, né? Muito interessante, né? E ela diz o que? A educação ambiental é uma dimensão da educação, é atividade prática social que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Vejam, existem outros conceitos, né? Depois vocês podem estar pesquisando, né? Eu puxei só esses dois, né? Mas nesses dois conceitos, eu grifei aqui de vermelho, né? Elas sempre vão falar do sujeito, do indivíduo e da coletividade, né? Da prática social, da educação ambiental, desse tema transversal, né? Desse tema que ele vai nos ajudar muito nessa mudança de paradigma. Bom,
Então, a educação ambiental ela foi criada com o objetivo de alertar, né, os cidadãos, né, sobre os problemas causados ao meio ambiente, né, consequentes das atividades humanas, né, da nossa forma, né, de sobreviver, né, de absorver, né, de usar esses recursos naturais, né, bem como estimular a criação de ações que visem a preservação dos recursos naturais. Então é aquilo lá, é o desenvolvimento sustentável, né? É o equilíbrio, né, entre a economia e o quê? E o meio ambiente. Hoje a gente está falando muito nisso, economia e saúde, né? O que nós devemos seguir? A saúde e a economia, né? E a economia ela vem, né, forte aí, sem se importar muito com as vidas, né? Mas a economia, ela é feita o quê? De pessoas, né? Pessoas vivas, né? Pessoas saudáveis, né? Podendo trabalhar. E o meio ambiente é o nosso ambiente. Nós vimos aqui, o que é o meio ambiente? Né? De acordo com a Organização das Nações Unidas, né? É o conjunto de elementos o quê? Físicos, né? Químicos, biológicos e sociais, que podem causar o quê? Efeitos diretos ou indiretos sobre os seres vivos e as suas atividades humanas, né? Olha, olha, minha galera, quantos problemas ambientais nós estamos sofrendo aí, né? Parece até uma coisa de outro mundo que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia, né? E vocês podem ter certeza absoluta que tem lá a mão do homem, né? Na questão ambiental aí envolvida, né? Mas antes de entendermos, né, de educação ambiental nada mais é do que educação, né, gente? É educação que nos falta, né, cara? Educação é primordial na nossa vida, né? Entendeu? A educação no trânsito, a educação na saúde, né, cara? A educação do comerciante, né, para que ele só se estabeleça em locais que são permitidos, né? Educação do empresário para que não despeje, né, poluentes, né, para que sigam as normas e os parâmetros, né, é, da área ambiental, da área de saúde, né? Educação do governo, né, para que não venda suas leis, né, que faça leis mais adequadas, né, regulamentos, decretos, né, que possam conduzir, né, a esse desenvolvimento sustentável, né, educação do povo, né, nossa, educação nossa mesmo, né, a gente precisa ser educado, né, a gente precisa aprender a separar o lixo, né, mas é difícil, né, eu sei que é difícil devido a essa a correria, né, que nós temos hoje, né, para nos sustentar, né, mas a gente aos poucos precisa mudar isso, né? E a educação ela vem para nos empoderar, né, dessa questão, né? Para a gente aprender, né? Educação é o que? Conhecimento, e conhecimento é o que? Poder, né? E quem detém o conhecimento, quem detém educação, detém o poder, né? Eu acredito, né? Eu tenho certeza, né? Que só através da educação que a gente pode, né? Mudar a nossa realidade hoje, beleza? Então os objetivos estão aí da educação ambiental, né? Eu vou deixar aqui até para vocês estarem lendo, eu não vou nem me aprofundar muito nisso, né? Formar pessoas preocupadas com o meio ambiente, seus problemas, né? Formar multiplicadores ambientais, proliferar o conhecimento sobre o meio ambiente e utilização sustentável dos seus recursos, né, gente? Não adianta só usar, a gente precisa compensar o que a gente usa, né? A gente precisa ser mais sustentável, né? E a sociedade ela precisa, né, ser sustentável, né? Nós precisamos equilibrar, né? A gente precisa desse desenvolvimento sustentável, né? E formar, né, cidadãos, né, conscientes para compreender, julgar problemas ambientais, para buscar as soluções. Essa aqui é eu queria mostrar para vocês essa imagem, né? Essa imagem aí são os princípios, né, do desenvolvimento sustentável, né? Ela tem 3 princípios, né, que é cuidando das pessoas, né? Cuidado com as pessoas, cuidado com a terra, né? Repartir, né, excedentes, né? A gente precisa dividir mais as coisas, né? E a gente vê a sociedade indo para um caminho tão ruim, né? Essas pessoas roubando tanto dinheiro, para que tanto dinheiro? Para que tanta terra, né, minha gente? Entendeu? Então fica aí essa reflexão aí para gente, né? Então essa flor ela fala da segurança alimentar, né? Ela dá essas diretrizes, economia local,
espécies e ecossistema, né? Quantas espécies, né, de fauna e flora que já sumiram, né? Já estão em fase de extinção, né? Nós temos aí o nosso mico-leão-dourado aqui na nossa reserva ecológica de Poço das Antas, né? Ela fala também da interação humana, né? Partilhar o conhecimento, né? Energia e tecnologia, né? Reciclar, reduzir, reparar, reusar e repensar, né? Ela fala também no uso consciente da água, né? E tá aí, né, cara? Eu vou passar para o próximo finalizar aqui, né? Mas para que isso tudo aconteça, tudo que eu falei para vocês sobre sustentabilidade, desenvolvimento sustentável e educação ambiental, a gente precisa o quê? De mudanças de comportamento. Este é o grande paradigma, meus alunos, tá? Precisamos de mudança de comportamento da sociedade, nós precisamos que o governo melhore a infraestrutura do nosso país, né? Hoje vejam, né, em saneamento básico, é muito triste saber que a gente ainda está aí no nível tão baixo de saneamento básico nos nossos municípios, né? Legislação e fiscalização, a gente precisa melhorar a nossa legislação, mas não adianta só a legislação, precisa também ter ferramentas para fiscalizar melhor, né? Eu passei para vocês, né, a dificuldade que o INEA tem nas questões de fiscalização, né? A dificuldade que a gente está tendo, a gente precisa de mais força, de mais blindagem, né? Para fazer valer o que a legislação pede, né? E também incentivos, né? E financiamentos, né? Para que a gente possa mudar, né? Entendeu? E a gente também espera do setor privado, das empresas, né? Mudança na organização, né? Gestão de investimentos direto em atividades logísticas, mudança no relacionamento com terceiros, né? Isso tudo, gente, forma essa logística verde, né? É isso que vai nos conduzir numa melhora, né? Daqui para frente. O que ficou muito claro é que o modo de vida que a gente vem adotando, ele não é mais aceitável, né? Hoje nós estamos consumindo quase 2 planetas de recurso, né? Vocês viram nesse vídeo da Anne Porlan, né? Inclusive, eu quero que vocês façam um comentário sobre esse vídeo, né? Mas eu queria também pedir para vocês uma reflexão, né? Eu queria que vocês contextualizassem, né? Não precisa fazer um texto muito grande para estar mandando para o meu e-mail, né? Faz uma coisa pequena, mas que escrevam com as suas palavras, né? E vocês falem, né? O que vocês esperam, né? Para a nossa sociedade daqui para frente, né? O que vocês entendem por educação ambiental? E fica aí, né, esse pensamento do nosso grande Paulo Freire, né? E eu falei muito sobre educação, né? E ele foi um grande educador, né? Então, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade se muda, né, galera? Então, um abraço, né? Até a próxima aula. Fico esperando esses comentários de vocês aí.